Paz seja convosco, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, os irmãos que estão nos acompanhando online e os nossos irmãos que estão ajudando hoje aqui também nesta live. Vamos cultuar ao nosso Deus nesse momento. Assim nós iniciamos esse período orando ao Senhor. Pai bendito e amado, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos os teus servos. Te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, ó Deus, pelas famílias, ó Pai. Neste mês comemoramos o mês da família e assim glorificamos o teu santo nome, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos as nossas famílias e pertencermos à família da fé também. Te louvamos, ó Deus, por esse benefício maravilhoso que o Senhor nos concedeu por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai bendito, neste momento queremos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, a nossa alma e entendimento também. Enche-nos do teu Espírito para que possamos assim fazê-lo em espírito e em verdade. Também, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, porque sabemos que os pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Somente debaixo do teu perdão somos assim habilitados pelo Espírito Santo a cultuar ao Senhor. Por isso, perdoa-nos e além de nos perdoar, também, Senhor, conceda-nos uma disposição mental, física, ó Deus, e espiritual de fazermos aquilo que é da tua vontade. Seja o nosso coração, as nossas palavras, os nossos atos agradáveis ao Senhor durante toda a nossa vida. Aceita esse louvor, a adoração, prestamos a ti neste momento. Sabemos que não somos nada, mas o Senhor nos amou, transformou, tem sustentado e há de nos glorificar no dia de Cristo Jesus. Por isso estamos aqui para te bendizer, ó Deus. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento nós faremos a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 64. A última oração do profeta Isaías. Nosso irmão foi levantado por Deus a profetizar para uma nação rebelde, cujo coração estava distante do Senhor. E neste momento, na altura deste livro, ele fala da maravilha do nosso Deus, da sua grandeza, da sua soberania. Isaías capítulo 64, a partir do verso 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Lembrando, Isaías foi usado por Deus para profetizar a respeito da nação de Israel e de outras nações, as quais invadiriam a nação de Israel. E por isso ele fala de Deus defendendo o seu povo, Deus fazendo a sua justiça perante o povo de Israel e mediante também as nações. Por isso ele cita que as nações tremessem da tua presença. Verso de número 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. O verso de número 4 é maravilhoso. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o nosso Deus. Esse é o Senhor, Deus santo, Deus maravilhoso, onipresente, onipotente, onisciente. Vamos louvar esse Deus com um cântico, exaltando a sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade. Os
Santo é o nosso Deus. Nós leremos neste momento o Salmo de número 48, declarando as grandezas, as maravilhas desse Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o qual se manifesta ao homem e através dos tempos tem conduzido o seu povo. Salmo de número 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobrancelho. E a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruísse as Nausitárses. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça,
Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre, ele será o nosso guia até a morte. Vamos entoar mais um cântico, o cântico grande é o Senhor. Este é o nosso Deus, para todos sempre, ele será o nosso guia até a morte. É o Senhor e um digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós vamos orar mais uma vez, agora com o reverendo Marcel, qual há de nos conduzir a Deus uma palavra de oração, intercedendo pelas famílias, por nossa nação, intercedendo por nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós, irmãos, vamos interceder, então, por todos esses motivos, né? Colocar diante do Senhor. Ó bendito Salvador, nós agora nos apresentamos diante de Ti para interceder, para pedir ao Senhor. Nosso pedido não é feito por uma insistência nossa, não é feito por nós mesmos, mas é feito baseado na intercessão, na mediação de Jesus Cristo, que nos outorgou este ministério. Pai querido, para que intercedamos uns pelos outros, para que peçamos uns pelos outros ao Senhor. E dentro deste ministério maravilhoso que o Senhor tem dado a nós queremos pedir, ó Pai, pedir pela nossa nação. Nós queremos Te pedir pelos poderes de nossa nação. Queremos pedir, ó Pai querido, pela igreja, pela Tua igreja, espalhada pela face da terra. Queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre toda classe de pessoas. E em especial hoje, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe as famílias da Tua igreja. Sabemos bem, ó Pai, que ideologias grotescas, terríveis, antibíblicas, lutam contra o conceito que o Senhor estabeleceu
de família, o padrão que o Senhor mesmo nos deu, que o Senhor mesmo criou. Ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor faça com que as famílias resistam a estas investidas de Satanás. Pai querido, os cônjuges, que eles possam viver em paz, que eles tenham comunhão uns com os outros, que eles possam viver para a glória do Teu santo nome. Os filhos também, ó Pai, que eles cumpram o seu papel de obediência e também de harmonia dentro do lar, obedecendo aos seus pais, como diz o mandamento. Ó Deus, nós oramos pelas famílias, dê sabedoria aos chefes de família, aos homens de casa, que eles possam pastorear o coração de suas esposas e também dos seus filhos, pois assim o Senhor designou. E possam, Senhor, fazer com que toda a família sirva ao Senhor e considere a igreja local, tenha consideração, Pai querido, pela igreja local, trabalhando para a glória do Teu santo nome na igreja. Bendito o Senhor, pedimos, enfim, ó Pai, que o Senhor venha encher estas famílias, as famílias da Tua igreja e as famílias que, porventura, estejam nos ouvindo, ó Deus, nessa oportunidade, nos vendo, que ainda não tiveram um compromisso com o Senhor, que o Senhor adentre este lar, neste momento, com o poder do Teu Espírito Santo, fazendo com que esta família se converta ao Senhor. E assim como o Senhor fez em muitas ocasiões, especialmente nas narrativas de Atos dos Apóstolos, convertendo famílias inteiras ao Senhor, que essas famílias sejam convertidas e possam Te servir para a glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar mais um cântico, o cântico que diz assim: És a nossa estrela da manhã, Cordeiro de Deus, aquele que tirou os nossos pecados, cancelou as nossas dívidas e nos dá livre acesso diante do nosso Deus. Essa nossa estrela da manhã, Deus Santo que nos trouxe a paz, Tuas mãos estavam vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Esta nossa estrela da manhã, Deus Santo que nos trouxe a paz, Tuas mãos estavam vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor.
sempre há meu bem. Amém. Bendito seja o Senhor. Neste momento nós vamos ler mais um trecho da palavra do Senhor nosso Deus, o qual se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Os versos 26 e 27. Melhor dizendo, versos 26, 27 e 28. E disse ela, Ana, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Hoje comemoramos o Dia das Mães, uma data muito especial diante da Igreja de Cristo e de toda a sociedade também. Felicitamos todas as mães. Que Deus abençoe ricamente a todas as irmãs e amigas que são mães e têm assim cumprido o seu ministério de criar os seus filhos de uma forma boa, honesta, cordata e cristã também. Interessante como os pais têm o poder para influenciar os seus filhos. E influenciam bastante, tanto para o bem quanto para o mal. Esse é o mês da família. Procuramos sempre no mês de maio falar a respeito das famílias, porque a família é um projeto, é um plano de Deus. E agradecemos a Deus por nossos familiares, e hoje em especial pela vida de todas as mães. Louvado seja o Senhor. Todos os dias eu me lembro assim, de conceitos, conselhos e atitudes dos meus pais. Hoje, mais do que nunca, lembrei da mãe e de vários ensinamentos e atitudes da minha mãe também, da mãe de vocês também. Claro, vocês devem se lembrar sempre, orar sempre e cuidar sempre, não somente nesse dia, mas todos os dias, porque nisso nós cumprimos o preceito bíblico: honra teu pai e a tua mãe. É sempre abençoador quando aprendemos e cumprimos isso em todos os nossos dias. Estamos falando a respeito disso porque esse texto traz a todos nós a nossa irmã Ana, a qual possuía muita dificuldade para ter filhos. Era estéril. Deus havia cerrado o seu ventre. Deus não permitia que essa mulher tivesse filhos. Em determinado momento, esta mulher, juntamente com seu esposo, e a outra mulher do seu esposo, lembrando que esse não é um costume bíblico, a poligamia. Isso surgiu devido ao homem se afastar de Deus, porque desde o princípio Deus estabeleceu o casal, homem e mulher, dentro da monogamia. Israel, ele perdeu a oportunidade de viver segundo o coração de Deus lá no tempo de Josué, quando eles entram na terra prometida, e ao invés de eles expulsarem todos os povos que estavam naquele lugar, os quais Deus havia dado ordem para eles mandarem embora, eles deixaram alguns povos. E com o tempo, eles foram se contaminando com os costumes desses povos, e dentre vários costumes, a questão da poligamia. E aqui no verso 1 nós vemos isso. E houve um homem, lá no verso 1, capítulo 1, de Ramá, Zofim. Esse homem, Eucana, o nome dele, ele possuía 2 esposas, verso 2, Ana e a outra Penina. Não era o correto, mas eles assimilaram tanto costume, olha só o perigo de assimilar uma cultura, um costume que não é bíblico, que não é da vontade de Deus. E isso então passou por todo Israel, desde o rei até a família mais simples.
Não quer dizer que toda a família procedia dessa forma, tá? Não vamos entender. É ruim quando nós generalizamos alguma coisa. Nós não podemos generalizar. Mas existia esse caso, e especialmente em relação a Salomão, foi vexatório esse costume. Bem, esse homem possuía 2 esposas. Uma gerava filhos, a outra não gerava. E aí ficava o enguiço, o bullying, né? A confusão, porque Penina acabava então tirando a sua rival do sério. No verso 6, vejam que essa expressão rival não é minha. No verso 6 desse capítulo 1 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E é interessante, uma ficava provocando a outra, não é isso não. A Penina ficava provocando Ana, e principalmente a provocação ocorria quando eles iam para Jerusalém para oferecer sacrifício. É aquela situação que o cristão conhece muito bem, né? Parece que chegou na hora do culto, as coisas começam a dar errado. Falou em cultuar o Senhor, aí já começa o enguiço em casa, a briga, e assim acontecia com eles também, como diz o verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que eles subiam à casa do Senhor, o finalzinho do verso 7, a outra a irritava. Era um mensageiro de Satanás o negócio, para acabar com a paz mesmo. Ia para a casa de Deus, em vez de ir em paz, já ia com confusão na cabeça. Mas Deus é maravilhoso, e é maior do que isso. Quando Ana foi à casa do Senhor, dessa vez aconteceu algo diferente. Ela orou. Aí vem a didática da casa de Deus. E nós podemos orar em casa, sim, devemos orar em casa, mas Deus estipulou que a existência de uma casa. Uma casa, e aqui nesse tempo não existia o templo, existia ainda o tabernáculo, que fora levado para a cidade de Siló. E ali esse tabernáculo que foi construído no tempo de Moisés, imagine só quanta reforma passou esse tabernáculo. Existia lá a Arca da Aliança, e as pessoas quando falam assim, vamos subir ao templo, na verdade não era o templo, era a tenda, que ficava em uma propriedade de um certo sujeito lá. Mas Deus ele preparou um lugar fixo para o seu povo. Por isso está escrito lá em Isaías que a minha casa será chamada casa de oração. Olha a importância, porque às vezes nós oramos em casa e lá no nosso quarto, é um lugar bom para orar, o nosso quarto, Jesus mesmo falou. Mas quando nós chegamos na igreja, aqui o ambiente já é propício para isso. E podemos derramar a nossa alma, e os irmãos e as irmãs vêm, as crianças, os jovens, os velhos, e ninguém liga, né? O jovem está lá orando, é normal, está conversando com Deus. O outro está chorando, amém, normal, está falando com Deus. E foi o caso de Ana. Ela se derramou diante do Senhor e pedia a Deus que lhe concedesse um filho, conforme diz o verso de número 11. Ela foi até específica, né? Senhor, eu quero um filho, e um filho varão, um menino. E esse varão eu vou consagrar para o Senhor. Ele será para o teu louvor e para a tua glória. Eli, que era o sacerdote, vendo a mulher orando de forma enfática, ela orava, mexia os lábios, mas palavra nenhuma saía dos seus lábios. Ele pensou que a mulher estivesse bêbada. Ele falou, mulher, para com isso, deixa esse vício de lado, você não vai levar a lugar algum, para de beber. E ela falou, não estou bebendo não bebi nada, é a minha angústia. Ela estava tremendamente angustiada. Olha só, brigou com a rival, chegou no templo, assim irritada, angustiada, foi orar. E ali naquele momento Deus acalmou o coração. Eli disse assim no verso de número 17, vai em paz, já entendi a tua situação. Olha, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Eli nem sabia de nada. Deus não revelou nada para ele. Mas Deus usou Eli. E através dessa simples palavra, Deus te abençoe, isso já causou um impacto tão positivo. E o verso de número 18 diz assim, e disse ela, Ana, ache a tua serva mercê diante de ti,
Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha como Deus age de uma forma maravilhosa. Nós não conseguimos compreender os caminhos do Senhor. A mulher vai, depois então de 9 meses nasce lá o bonitão, né? O varão. Ela pediu ao Senhor. E ela não vai mais ao templo. Ela espera o menino ser desmamado para outra vez ir até Jerusalém para ali deixar o menino. E ela foi. Nós não sabemos quantos anos Samuel tinha, quando Ana deixou ele no templo com Eli. Mas segundo algumas literaturas daquela época, inclusive uma que é apócrifa, que é os Macabeus, nós temos a seguinte informação, que era costume dos judeus desmamar a criança dos 3 aos 5 anos. E o texto nos diz que ela levou o menino, no verso de número 24, e o menino ainda muito criança. Então, provavelmente, ele deveria ter nessa faixa de idade, de 3 a 5 anos. Nós não podemos aqui bater uma tela e falar, olha, foi assim. O texto não diz. Alguns acham que foi aos 3 anos por causa do novilho que foi oferecido também com essa idade. Mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. E o bom cristão, cristão consciente e prudente, não vai além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele permanece naquilo que está escrito e ponto. Nem mais, nem menos. Assim deve ser o cristão. Bom, não importa a idade. O que importa é o que a nossa irmã fez. Conforme ela prometeu, ela levou o menino e devolveu ao Senhor. Olha só a expressão. Devolveu ao Senhor. Como nós aprendemos através lá do Salmo, né? Que os filhos são herança do Senhor. Na verdade, Deus concede os filhos aos pais, mas os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem ao Senhor. Toda a vida é preciosa porque toda a vida pertence ao Senhor. E os nossos filhos, portanto, são concedidos a todos nós para cuidarmos dele, para educarmos, amarmos, protegermos e assim por diante. Tudo conforme o Senhor nos ensina. Tudo procede do nosso Deus. Ana chega no templo e vai levar o novilho, conforme diz o texto. Levou também consigo um efa de farinha e um odre de vinho. Ela fez dessa forma porque estava prescrito na lei. Lá em Números, capítulo 15, fala a respeito disso. A lei era a seguinte: quando o povo chegasse na terra prometida, ou quando o povo fizesse um voto e tivesse sido abençoado, o povo deveria agradecer a Deus dessa forma: um sacrifício pacífico, ou seja, um sacrifício de louvor e adoração a Deus. A figura do novilho, ela aponta para Cristo, né? Só há sacrifício aceitável a Deus por meio do Cordeiro, por meio de Jesus Cristo. É a didática do Velho Testamento. O Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Nós vemos isso em João Batista. De forma clara, ele olha para Cristo diante dos seus discípulos e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além de Jesus Cristo tirar os nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, as nossas orações, adoração e louvor são aceitos. Se não fosse Jesus Cristo, poderíamos ficar aqui cantando 2 dias e Deus não iria aceitar. Tudo provém por causa de Jesus Cristo. Bom, voltando aqui ao nosso texto, o texto nos diz que essa irmã levou ali o sacrifício para agradecer a Deus, para bendizer a Deus, e diz assim: eu vim devolver o menino. Essa expressão, ela surge lá no livro de Levítico, quando Levítico diz o seguinte: era dedicar irremissivelmente. Tem um trecho falando a respeito que as pessoas poderiam dedicar alguém como diz aqui, né, irremissivelmente ao Senhor. Ou seja, está aqui, Deus, é teu, eu não pego de volta. Nós encontramos essa mesma expressão, agora dita de forma diferente, no livro de Juízes, quando um homem ele faz um voto diante de Deus: Senhor, se o Senhor me der a vitória nessa batalha,
Quando eu voltar e chegar em minha casa, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou dedicar ao Senhor em holocausto. Veja só, ele não usa a frase lá, mas ele agora utiliza uma outra frase. Eu vou dedicar ao Senhor em holocausto. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Existe diferença entre oferta, sacrifício e holocausto, né? Sacrifício, nem todo animal era consumido por inteiro. E no holocausto, todo animal era consumido por inteiro. No sacrifício, o animal era dividido em 3 partes. Uma parte era levada ao fogo, uma parte ficava com o sacerdote e a outra parte ficava com a pessoa que levou o animal. No holocausto, não. Tudo era queimado para o Senhor. E aí vem essa expressão, que o homem lá disse assim: quem sair da minha casa será dedicado ao Senhor em holocausto, ou seja, viverá para o Senhor. E esse homem, ele queria ser rei de Israel. No tempo de Juízes não existia rei. Quando ele volta da batalha, quem sai da casa dele para lhe saudar foi a filha. Deus frustrou os planos daquele homem. Ele agora não poderia gerar herdeiros, então ele não poderia ser rei. Deus pega o homem na sua astúcia. O homem não consegue surpreender a Deus. E aí vem essa expressão, que o homem deu a sua filha por holocausto. E alguns pensam que mataram a mulher. Não mataram. O que aconteceu com ela? Ela viveu todos os seus dias no templo e ali ela não pôde gerar filhos porque também não casou. Agora, aqui no texto, essa mesma expressão aparece pela 3ª vez dessa forma: eu vim devolver ao Senhor, ou seja, eu vim entregar para o Senhor e não vou resgatar mais. E foi o que aconteceu com Samuel. Ele passou a viver no templo para o Senhor e nunca mais retornou ao seu lar para morar com a sua mãe. Ele deve ter retornado para fazer visita, mas para morar não. Ele começou a ser educado por Eli. Tudo isso nós vemos à disposição da nossa, entendendo que o seu Deus, o Deus no qual ela possuía um pacto, era maior do que o seu apego pelo filho. Esse tipo de sentimento deve existir em todo cristão, de amar a Deus mais do que todas as coisas, mais do que todas as pessoas, acima de tudo quanto existe nessa terra. Ela cumpriu o seu voto e ali adorou ao Senhor. O capítulo 2, o verso 1 ao verso 11, traz o cântico de Ana. E nesse cântico nós não percebemos ela lamentando: ah, meu filho, nunca mais vou te ver. Ah, meu filho, vou perder a oportunidade de acompanhar o teu crescimento. Ela louva a Deus e exalta a grandeza do Senhor. No verso de número 2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Diante disto, queridos, nós podemos tirar algumas lições desta atitude de Ana, a mãe que levou seu filho para servir ao Senhor. Primeira lição que nós devemos tirar, do verso de número 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Que lição podemos tirar daqui? Que a família é projeto do Senhor. É Deus quem acrescenta os filhos ao casal. Muitos e muitos casais até dizem assim: nós não teremos filho. E em um determinado momento aparece a mulher: estou grávida. Como? Você não cuidou? Tal. Tomou os devidos cuidados, mas era plano de Deus que viesse a criança. Quantos casais passam e ainda hão de passar, se Deus permitir, por essa situação? A família, ela é constituída de homem, mulher. É a agência missionária de Deus na terra, levantada por Deus para estabelecer os padrões culturais
sociais e espirituais. Aí no caso espirituais, precisa ser uma família onde as pessoas tenham sido tocadas por Deus, tenham nascido de novo. Mas a família tem esse papel, ela é a célula máter da sociedade. Tudo começa no lar. Se a família é bem estruturada, a sociedade será, lógico, uma sociedade bem estruturada. Não quer dizer perfeita, porque não existe sociedade perfeita. A sociedade pode ter uma certa harmonia em vários níveis, mas ela nunca será perfeita. Como nesses dias eu vi uma reportagem sobre lá o cidadão da Suíça, né? País primeiro mundo, mas lá tem pobre também. Lá tem pessoas que passam necessidade também. Não existe sociedade perfeita, não existe igreja perfeita, não existe gente perfeita. Perfeito é só Deus e mais ninguém. A família, portanto, faz parte do plano de Deus para todos os âmbitos da sociedade e para também a propagação do reino do Senhor. É na família onde nós começamos a evangelizar. É na família onde ali damos os primeiros passos em direção ao Senhor. E os pais foram colocados para ensinar os seus filhos dessa forma. Não sabemos quanto tempo Samuel ficou em casa com a sua mãe, mas com certeza ele ouviu falar a respeito disso, foi ensinado a respeito dessa questão, e Ana deve ter explicado: meu filho, você vai ficar comigo até você desmamar. E aí chegou o dia, né? Desmame ocorreu. Ana pega o menino e diz: agora você vai morar lá na cidade de Siló, junto com o sacerdote ali. Imagine só, se fosse hoje em dia, iam chamar uns 300 psicólogos. Vai causar trauma no menino. Não causa não. Quando Deus está no controle, Deus é maior do que os traumas. E o menino não cresceu traumatizado, porque Deus estava naquele negócio. Deus era o Senhor daquela família. E, portanto, aquele lar não era sustentado pelo pai e pela mãe, era sustentado pelo Senhor. Ana leva o menino, deve ter contado a história. Olha, filho, você é muito especial. O seu nascimento envolve isso, 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 isso. E eu fiz esse voto, filho. E agora eu vou cumprir e você vai para lá. A família é um projeto de Deus. É plano de Deus. Quando eu estava no seminário, estudando a história da igreja, um dos professores de história foi o reverendo Alderi. Ele possui um jeito curioso de dar aula. Eu gostava assim das aulas dele, e principalmente quando ele abria o leque da questão da história, porque às vezes nós centramos a história em uma pessoa. E o reverendo Alderi falava da família do missionário, da esposa, de características da esposa, dos filhos. Alguns filhos eram convertidos e outros filhos não eram convertidos, assim como existe na nossa casa, na nossa família, e como existiu também na família de Jesus. Não é porque nasceu dentro de uma religião que a pessoa vai continuar naquela religião. E meu pai até usava uma expressão pesada em relação a isso, que filho de crente, cretino é. Para deixar bem claro, não é porque a pessoa nasceu na igreja que ela será convertida. E o reverendo Alderi então passava os conceitos da família. Não que a esposa fosse missionária. O missionário era o fulano, o pastor era o fulano. A esposa era a base, os filhos a base para o missionário então levar a palavra de Deus. E Deus usava toda a família. Quando Deus quer usar, Ele usa. E nisso nós vemos essa questão de Deus usando a família para levar a sua palavra. Sendo a família uma instituição divina, nós devemos combater toda ideologia que ataque a família. Como existe em nosso tempo, essas ideologias de gênero, casamento de outros tipos. E é interessante como alguns cristãos acabam pegando essas ideias, porque falando de, eu sou de tal partido, eu apoio tal político. Só que essa pessoa e esse partido que a fulana apoia, ele prega às vezes o marxismo, prega contra os princípios da família, e o cristão parece que está cego e não consegue enxergar. E isso é antibíblico, isso ofende o Senhor. E o cristão, portanto, ele não pode tomar partido nesse pensamento, porque ele é de Deus.
Na verdade, queridos, a solução para o mundo, para a família, para o casal, para o ser humano de forma individual, não está na sociedade, não está nas ideologias, nos partidos políticos, nas autoridades, está em Jesus Cristo. Ele é a solução para o ser humano. Ele é a solução para a sociedade. Cristo ele não veio para tornar o mundo um lugar melhor. Ele mesmo falou a respeito disso. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Por isso ele disse que se levantará nação contra nação, e além da nação contra nação, que numa família as pessoas estariam divididas por causa do Evangelho, como aconteceu naqueles dias, nos dias da igreja primitiva, quando alguns familiares se viam assim ali coagidos, em perigo por causa da perseguição romana, entregavam seus familiares para serem mortos, para eles não serem com medo. O Evangelho é assim, mas ele é a base da nossa vida, ele é a estrutura real para a família. E uma família em Cristo é uma família abençoada. Uma família em Deus é uma família abençoada. Família é projeto do Senhor. Então o cristão ele não pode abraçar essas ideologias, ou às vezes dizer assim, não, mas eu gosto desse político até certo ponto. Eu gosto desse partido até certo ponto. Mas peraí, não tem meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. E o preceito cristão é o seguinte, ou você serve a Deus ou você não serve. Não existe meio serviço. Ou somos de Jesus ou não somos de Jesus Cristo. E o que deve prevalecer no nosso coração são os preceitos do Senhor. É a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não cessa, não falha, não caduca. E Jesus Cristo disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Devemos, portanto, guardar a palavra de Deus, porque essa palavra, sim, dá vida à nossa vida. Está escrito que nem só de pão o homem viverá, mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ana entendeu isso. Entendeu que a sua família era projeto, plano de Deus. E assim ela foi fortalecida pelo Espírito Santo e levou o seu filho para ser entregue, para glorificar a Deus. Outra lição que nós tiramos desse texto vem do verso 28. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. A fé, a esperança, os quais enchiam o coração de Ana, eram baseados na providência divina, na providência absoluta, na soberania absoluta do Senhor. É interessante como Deus ele age além da nossa compreensão e além da nossa capacidade de imaginação e de planejamento também. Ana orou pedindo um filho varão. O que foi que Deus concedeu a Ana? Concedeu um filho. Mais do que isso, Deus concedeu um filho, o qual seria um homem de bem, um homem de valor, um homem honesto. Mais do que isso, seria um juiz. O juiz naquele tempo era o governante da nação de Israel. Ele não possuía plenos poderes, mas ele era tipo um líder militar que regia todo o povo de Israel. Além desse homem ser constituído juiz, ele foi ungido profeta. Foi usado por Deus. Vemos isso em toda a sua história, especialmente no período de Davi. E como ele estava junto da Arca da Aliança e na tenda da congregação, ele também foi sacerdote, mesmo não sendo da linhagem de Levi, porque ele era de Efraim e os sacerdotes eram da tribo de Levi. Deus toma esse homem e faz tudo isso na vida dele. Olha como as coisas acontecem. Às vezes em nossa mente nós oramos aqui pedindo um negocinho para Deus, mas o plano de Deus não é aquele negocinho, é algo maior. Tudo isso porque desde a antiguidade, como lemos em Isaías 64:4, não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus, ele abençoa seus servos.
E esse texto de Isaías 64, ele aparece de novo lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 2,9, quando Paulo fala a respeito do Evangelho, que as pessoas não conseguem compreender o Evangelho, porque o Evangelho parece loucura aos olhos das pessoas. Por que parece loucura? Porque ele é simples e ao mesmo tempo da sua simplicidade, ele é complexo, ele é gigante, ele é eterno. Nós não conseguimos assimilar a mensagem do Evangelho. Por isso então Paulo diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diante desses dois versículos nós aprendemos o seguinte, espera e ame a Deus. Ore esperando, ore amando ao Senhor. Trabalhe esperando o Senhor, trabalhe amando ao Senhor. Planeje esperando o Senhor, planeje amando o Senhor. Porque o nosso Deus, em sua infinita providência, é Ele quem dirige os nossos passos verdadeiramente. Está escrito em Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que dói às vezes essa direção. Deus ele permite a gente tomar uns tropeção para pegar o rumo certo, né? Daí não, eu vou nesse rumo, Deus, não, você vai aqui, vai ali. E Deus vai guiando você por meio das situações da vida. Como Ele tem feito nesses dias, né? Tudo isso que Ele tem permitido, como falávamos outra vez a respeito disso, fizemos tantos planejamentos para esse ano, vou fazer isso, não fez nada. Fez aquilo que Deus permitiu. Esse versículo nos ensina a respeito disso. Ana, leva o seu filho, devolvido ao Senhor, porque ele pertencia ao Senhor, e ele será assim por todos os dias que viver. E foi o que aconteceu. O primeiro dia ao último dia de Samuel foi dentro da vontade do Senhor. Ninguém escapa disso, viu? O ímpio não escapa disso também não. Mas existe uma diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio, ele é como palha que o vento dispersa. O justo, ele é plantado no Senhor. Suas raízes estão em Deus. E nada o separa do amor do Senhor. Uma outra lição que podemos também tirar em decorrência desses versículos é a seguinte. Tendo consciência que a família é plano de Deus, tendo consciência que Deus, em sua soberania e providência, governa a família, qual deve ser a nossa atitude? Estabelecer a nossa família e criar os nossos filhos para o Senhor. Estabelecer a nossa família e criar os nossos filhos para o Senhor. Nós já vimos várias pregações a respeito disso, estudamos. Existe diferença daquele que casa para ser feliz e daquele que casa para fazer o outro feliz. O primeiro é uma atitude mais egoísta. A segunda já é uma atitude melhor. Mas existe um terceiro caso, aquele que casa para glorificar a Deus. Dentre os três, o último é o melhor. É aquele que tem mais chances de ser bem-aventurado na vida, porque ele entendeu o preceito que tudo pertence ao Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e para a glória do Senhor. Claro que nós somos imperfeitos, somos pecadores e não temos condição de viver plenamente todos os nossos dias, mas precisamos parar um pouco e pensar a respeito das nossas atitudes, das nossas escolhas e colocar um propósito firme em nosso coração de fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Ana demonstrou isso. Ainda que ela não entendesse o propósito de Deus, ela demonstra e compreendeu que Deus lhe concedeu um filho, que esse filho não era dela, mas era para a honra e para a glória de Deus. E assim ela procede, e o texto nos diz no capítulo 2 que Ana todos os anos subia para Jerusalém para ver Samuel. E levava lá uma roupinha nova. Talvez chegasse lá para Samuel, né? Olha, está aqui esse tênis. Não é da Nike, não é da Adidas, mas é para você, meu filho.
Daqui essa camisa, tal, não é de marca, mas é para você, meu filho. O importante não era a roupa em si, o importante é o ato, o amor, o carinho. E a compreensão dessa irmã, sabendo que aquele menino era para a honra e para a glória de Deus. E quando nós procedemos dessa forma, Deus não nos abandona. Ele, vendo sempre essa situação, diz assim para Ana, Deus vai dar 3 filhas. Ele não sabia de nada, né? Mas o que Deus fez? Deu 3 filhos e 2 filhas. Deus fez mais do que ele esperava e pensava e queria para a vida de Ana. É princípio, se dedique ao Senhor, busque ao Senhor. Esmere-se para agradar o teu Deus, porque nosso trabalho no Senhor, o nosso serviço no Senhor não é vão. Portanto, crie os teus filhos no caminho do Senhor, porque fazendo isso, você está glorificando o Senhor. Olhando essa história, nós vemos uma questão antagônica, né, entre a família de Ana e a família de Eli. Eli possuía 2 filhos, e Eli nunca chamava a atenção dos seus filhos. E esses filhos, então, mesmo vivendo ali na tenda, no tabernáculo, no templo, eles não se dedicaram ao Senhor, não foram convertidos e, portanto, se extraviaram, perderam a oportunidade de andar com Deus. E Deus um dia fala para ele, Eli, você está criando seus filhos de forma errada, você não repreende os seus filhos, portanto eu vou castigar os seus filhos e vou tirar de você o sacerdócio. Olha só, 2 famílias, 2 compreensões diferentes. Uma compreendia que o filho era para a honra e para a glória de Deus, a outra não possuía uma compreensão clara. Um homem e uma mulher possuíam filhos, criaram, educaram, só isso. Nós cristãos precisamos ir além daquilo que é normal, mais do que dar roupa, mais do que dar alimento, mais do que dar educação, que é o dever de todos os pais, nós devemos dar os preceitos de Deus, a palavra de Deus, os conceitos do Senhor, porque a palavra é vida. Se eles serão convertidos, é outra história, porque quem converte é o Espírito Santo. Mas se pelo menos sejam boas pessoas, cidadãos honestos, que é o que o nosso país precisa, de pessoas que sejam pessoas de bem, cidadãos que reconheçam o seu papel diante da sociedade. Como nós vemos, infelizmente, em nosso país, as pessoas burlando lá para receber os R$600. Aí nós percebemos a desonestidade do Brasil não está só lá em Brasília, começa na família. Está faltando Deus, está faltando preceito de Deus para essa sociedade. Precisamos, então, entender isso, que estabelecer uma família e ter filhos para a honra e para a glória do Senhor. Como está escrito, um versículo bem famoso no meio do povo evangélico, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo não fala de conversão, esse versículo fala de valores. Nós devemos transmitir valores aos nossos filhos. Nós aprendemos essas lições com esse texto. A lição de que a família é plano do Senhor. A família está debaixo da soberania e da providência do Senhor. E, portanto, devemos estabelecer a nossa família e criar os nossos filhos para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de fazer uma consideração final. Assim como eu comecei, hoje é Dia das Mães. Mas essa mensagem não é só para as mães, para os pais também. Não é só para aqueles que são casados, mas aqueles que um dia vão de constituir família e precisam desde já aprender os preceitos bíblicos. Nós não escolhemos os nossos filhos. Nós escolhemos com quem casamos.
Mas os filhos não. Por isso a Bíblia nos ensina que eles são herança do Senhor. Eu não escolhi os meus filhos, mas eu posso escolher que tipo de pai eu sou e serei. As mães também precisam pensar a respeito disso. Que tipo de mãe você é ou será? Que seja do tipo que agrade ao Senhor, que creia no Senhor, que viva no Senhor, dependa do Senhor todos os seus dias, para que possamos assim passar valores absolutos e eternos aos nossos filhos. Esse é o nosso legado, transmitir os valores de Deus aos nossos filhos. Dessa forma, queridos, precisamos viver na presença de Deus. Se eu quero influenciar de maneira certa, eu preciso viver na presença de Deus. Existe uma expressão em latim que foi assim, que ganhou uma conotação maior num artigo escrito por Sproul. A expressão é a seguinte, é coram Deo, que em latim significa diante de Deus. E é interessante essa expressão porque no meio evangélico nós vemos muito essa expressão de na presença de Deus. Fulano está na presença de Deus. Fulano, a família ali está na presença de Deus. Será que está mesmo? Porque quando falamos a respeito da presença de Deus, viver na presença de Deus é compreender que independente daquilo que nós estejamos fazendo, nós devemos fazê-lo a fim de que Deus seja glorificado. Se aquilo que eu faço não glorifica a Deus, eu não estou na presença de Deus. Coram Deo, diante de Deus. Isso envolve reconhecer que tudo quanto temos não é nosso, mas é do Senhor. Nós não simplesmente ofertamos, nós devolvemos ao Senhor. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de vida, que é a nossa questão hoje. Estou falando de família, estou falando de filhos, estou falando de valores, de trabalho, de lazer, de negócios. Nós estamos na presença do Senhor. Estar na presença de Deus, então, envolve essa questão de viver na presença dEle, é compreender que tudo é para a honra e para a glória dEle. E compreender que quando vivemos dessa forma, tudo redunda em bênçãos para a nossa vida. Ainda que aquilo no presente momento não seja alegre, não seja bom, não seja agradável, mas o último fruto será. E aí se cumpre o que está escrito em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor faça essa mensagem tomar conta em nosso coração e nos dê a capacidade de colocá-la em prática. Família, um projeto de Deus. Família é um plano de Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 395. O mês da família. Habitualmente cantamos esse hino sempre em maio, né? Todo mês de maio relembramos esse hino falando a respeito da família. Hino de número 395. Os irmãos que estão nos assistindo aí nos nossos lares possam nos acompanhar no cântico também. Felizes correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando vem a lua do sabor. Os caminhos pisamos julgados, se julgados de ambos de flor. Surgem bênçãos de todos os lados quando vem a lua doce amor.
Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso amor. Se contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes nos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Gostaria de orar com vocês nesse momento. Depois o reverendo Maciel estará impetrando a bênção. Senhor, Tu sabes o quanto somos imperfeitos e em nós não há capacidade alguma para vivermos conforme a Tua vontade. Por isso clamamos o Teu socorro. Que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, permita-nos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos assim estabelecer a nossa família e criar os nossos filhos para o Teu louvor e para a Tua glória. E durante o transcorrer da nossa vida, possamos confiar na soberania e da providência do Senhor. Seja numa situação simples ou numa situação complicada, que possamos sempre olhar para Ti e viver em Tua presença, em todas as atitudes, pensamentos, sentimentos e circunstâncias. Conceda-nos essa graça de entendermos e ensinarmos aos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e demonstrar isso diante da sociedade, que a família é plano do Senhor. Maravilhoso Deus, Tu sabes que de nós mesmos não podemos fazer coisa alguma, por isso clamamos mais uma vez, enche-nos do Teu Espírito. Não leve em conta as nossas falhas, as fraquezas, ó Deus, do nosso ser, mas usa da Tua misericórdia, renovando a nossa vida, acalmando o nosso coração, fortalecendo os nossos atos, os nossos gestos, o nosso ser, a nossa mente, para que em tudo, ó Deus, possamos experimentar de uma vida maravilhosa junto ao Senhor, aonde venhamos viver na força e no poder do Espírito Santo todos os nossos dias. E quando assim for, conforme a Tua determinação eterna, dos nossos dias terminarem nessa terra, possamos passar a eternidade junto do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu eterno cuidado, pela providência do Senhor, como o Senhor tem cuidado, amparado os Teus servos em todos os momentos. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos e Te exaltamos e Te agradecemos, ó Pai, por esse período de culto, onde pudemos louvar ao Senhor, orar ao Senhor, ler a Tua palavra e sermos assim exortados e consolados pelo Espírito Santo através da mensagem. Te louvamos por esse momento e clamamos a Tua graça sobre o Teu povo. Assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, a vida dos nossos queridos que estão nos vossos lares. Deus conceda uma excelente semana. E fica aqui o convite para nos acompanharem na quarta-feira e na sexta-feira, quando nós estaremos novamente, nesse mesmo horário, às 19h30, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Até outro dia, se Deus quiser.